Boa tarde, quinto ano. Vamos lá, meus amados, para mais uma aula de hoje. Hoje nós vamos continuar com pontuação. Hoje nós vamos ver o emprego do travessão, que é esta barrinha aqui, aspas e parêntese, porque os dois têm praticamente a mesma função, e a reticências. Então, o travessão, ele é usado nos diálogos. O que é diálogo? Uma conversa, para indicar mudança de interlocutor. O interlocutor, ou seja, são pessoas, a fala de um, a resposta do outro. Então, está havendo um diálogo, uma conversa. A mudança de interlocutor, ou seja, a fala de uma pessoa para a outra. Início da fala de um personagem ou ainda para destacar partes de uma frase que quer realçar. Exemplo: desejará também destruir o céu e o que ele contém? A maioria dos pequenos pacientes e dos pais dos pequenos pacientes não tinham contato com o livro até chegar lá. Então, vamos ver aqui. Aspas, usado para realçar um trecho de um texto, não importa se uma parte longa ou apenas uma palavra. A aspas e a aspas e parênteses, eles têm praticamente a mesma função, usado para realçar trecho de textos. Então, vocês vejam só, aqui nós temos parênteses, intercalar no texto uma observação, um detalhe, uma indicação adicional. Exemplo: pode ser difícil imaginar um número tão grande cheio de zeros. São 12 deles. Então, a quantidade chamou a atenção. Então, essa palavra que eu quero destacar, que eu quero chamar a atenção, eu posso colocar entre parênteses ou colocar aspas. E a reticências indica hesitação hesitação ou suspensão de pensamentos. O que é isso? Quando eu não concluo, eu não termino a minha fala, quando eu não terminei o meu pensamento. Vejam só que tem pequenos exemplos, mas eu coloquei alguns no quadro mais detalhado. Vamos lá? O meu quadro improvisado aqui. Veja só, vamos ver quando usar o travessão. Carlos falou para Ana. Então, aqui é o que Carlos falou para Ana. Vocês vão ver aqui que está no diálogo. Então, para eu iniciar a fala de Carlos, olha, o travessão vem antes. Ana, você viu meu gato? Como ele fez uma pergunta para Ana, é uma frase interrogativa, ponto de interrogação. Como a conversa, o diálogo está entre duas pessoas, ou seja, como eles falaram ali antes no exemplo, é uma interlocução. Então, aqui são dois interlocutores, ou seja, a resposta da fala de um para concluir a pergunta do outro. Ela respondeu, eu não, respondeu Ana. Então, antes das falas dos interlocutores, vem o travessão. É como se eu dissesse: quinto ano, vocês estudaram para a prova? Aí eu vou ter uma resposta. Sanders pode responder: estudamos, porque você falou que a prova seria hoje. Então, esta resposta de Sanders cabe antes da resposta um travessão. Quando usa aspas e parênteses, olha que eu disse que eles têm praticamente a mesma função. Eu coloquei aqui a frase: o meio ambiente está sendo destruído. Milhões de espécies, animais e vegetais estão desaparecendo. Então, eu destaquei com aspas, a frase que diz: milhões de espécies, animais e vegetais estão desaparecendo. Por que eu destaquei com aspas? A aspas, que é isso aqui. Eu destaquei porque eu quero dar ênfase. O que é dar ênfase? Destacar, mostrar a importância desta frase. E aí, usei o parêntese, milhões deles. Ou seja, continuei ressaltando, continuei destacando a importância da quantidade de espécies, animais e vegetais que estão morrendo. A reticências eu vou usar quando indica hesitação. Ou seja, eu
barrei o meu pensamento, eu podei, cortei o meu pensamento. Então ele diz, indica hesitação ou suspensão de pensamentos. Olha só, doutor, eu posso? Então eu fiquei naquela dúvida de completar a minha frase. Uma suspensão de pensamento. Eu hesitei, eu me proibi de completar a frase por medo, por vergonha da resposta do que o doutor poderia me dar. Aí o doutor falou, não, fique quieta. Pronto, ponto final. Maria fez o dever? Bem, na verdade, não, mãe. Então, Maria estava em dúvida, ela estava hesitando em dar resposta à mãe, porque ela não tinha feito o dever. Então, hesitar é você cortar, é você barrar a sua resposta, o seu pensamento. Então, a reticências, ela é indicada na suspensão de pensamento, na hesitação. Mas, como eu disse, é fazendo atividade que nós compreendemos melhor. Então, vamos ver o que vocês vão fazer também no livro. No livro, vocês têm na página 117, copie as frases colocando a pontuação necessária. Que história maravilhosa! Depois, que hora está marcada a visita ao médico? Em seguida, Roberta comprou uma calça, uma mochila e um par de tênis. Luciana disse, você já fez o teste hoje? E o número 2, escreva frases usando ponto de exclamação, vírgula, 2 pontos, travessão, aspas e parênteses. Vamos continuar agora com o estudo de polígonos, que vocês vão continuar estudando as páginas 229 e 230. E vamos continuar vendo algumas características dos polígonos. Nós já vimos que, de acordo com o estudo, o triângulo é o polígono com menor número de lados. Hoje nós vamos continuar estudando, vamos ver base de polígonos, que pode ser arredondadas ou quadradas. E vamos falar de paralelos, que é a mesma coisa de congruente. O que é isso? Quando eu digo que duas retas são paralelas, eu estou falando disso aqui, ó. Eu tenho duas retas paralelas, ou seja, estão assimetricamente, ó, na mesma posição. Quando algo está paralelo, ele está congruente, porque paralelos e congruentes têm o mesmo significado. Se eu estou congruente, eu estou de acordo, ou seja, as duas retas aqui estão congruentes, porque uma está condizente com a outra. E no estudo de polígonos, nós podemos encontrar polígonos que sejam congruentes, com retas paralelas ou não. Então, aqui as retas são paralelas, são simétricas, totalmente, ó, uma de acordo com a outra. Então, nós vamos ver aqui. O losango, ele tem as suas retas. Nós temos aqui A, D, D e C, C e B. Nós temos o quadrado A, B, B e C, C e D. Geralmente nós sinalizamos as vértices, ó. Estão vendo só? Os lados, as retas paralelas formam as vértices. E nós temos aqui o trapézio. A, B, B, C, C e D. Se você observar o quadrado, perdoe-me por não ser uma pessoa com uma reta tão significativa, né? Eu não tenho muita coordenação, mas vamos lá. O quadrado, ele tem retas paralelas, ó, porque uma está congruente com a outra, ou seja, de acordo. O losango também podemos dizer. Já o trapézio não é a mesma coisa. No trapézio aqui nós temos as bases, ó, a base é paralela à linha de cima. Base é o que dá sustentação, né? Nós temos aqui, a base está paralelo, então nós temos duas linhas congruentes, paralelas, porém, as laterais não são congruentes, porque
Esta linha aqui, desculpa que eu apaguei. Esta linha, essa aqui, não está paralela a essa, ó. Ó o formato dessa. Então, a reta AD não é paralela à reta BC. As retas paralelas são AB é paralela à reta D e C. Então, nós vamos para a atividade no caderno e vamos aprimorar os nossos estudos, ou seja, melhorar. Pergunto para vocês, algum desses 3 polígonos aqui, algum deles tem base arredondada? Não, nenhum, porque uma base arredondada, ela é diferente. Aqui eu tenho uma base, ó, totalmente reta. Nenhuma deles aqui se encontra com base arredondada. Vamos para a nossa atividade no caderno. Vamos lá, amados, agora para a atividade do caderno. Leia a página 116, responda número 1 e 2 da 117 e o caderno. Pontue com aspas, travessão e reticências. Gosto muito de chocolate. E você, Ana? Não, prefiro doce de leite. Credo, eu não. A Covid é uma doença terrível. Ela pode matar, cuidado. Mãe, posso ir? Já disse que não. Mas a senhora disse que... Olha só, prestem bem atenção à explicação, tanto a minha quanto a do livro, e coloquem aspas, travessão e reticências no devido lugar. Número 2, encontre a superfície arredondada e faça um X. Nós temos aqui figuras geométricas em que eu quero que vocês sinalizem com um X a base arredondada. Gente, a geometria não... Muita gente acha que geometria é um estudo, é bobinho da matemática. Não, ela é de suma importância na vida de vários profissionais. Desde o pedreiro, ao arquiteto, ao decorador, ao marceneiro e tantas outras profissões, nós usamos a geometria em quase tudo. Se eu vou medir uma porta para minha casa, eu vou estar usando geometria. O pedreiro, ele sempre está usando a geometria, ele está identificando onde tem arestas e todas estas palavras ligadas à geometria que a gente vem estudando. Então, estude com atenção, porque é para um futuro próximo, né? A gente sempre utiliza tudo que nós aprendemos. Então, vamos lá. Quais dos polígonos abaixo têm lados totalmente congruentes? Congruentes quando estão de acordo, né? Paralelos, estão um concordando com o outro, um na mesma posição que o outro. Então, eu tenho um quadrado e eu tenho um trapézio. Qual deles as linhas são totalmente congruentes, estão de acordo uma com a outra? 4. Quantas vértices tem o losango? Leia a página 516 e faça um texto sobre a importância da sustentabilidade. Olha como eu destaquei a palavra sustentabilidade usando as aspas, que é para destacar, para dar ênfase a uma palavra, a uma citação, a uma frase que eu queira mostrar com mais evidência. Eu evidenciei aqui a palavra sustentabilidade porque, para mim, é muito importante que o mundo todo tenha atitudes sustentáveis. Nós sabemos que os países mais poluidores do mundo são os Estados Unidos e a China, mas nós, o Brasil, também estamos quase no mesmo patamar em relação à poluição. Então, atitudes sustentáveis é o que vai alavancar, vai botar mais em prática, como é que eu vou falar para vocês? A preservação dos recursos naturais. Então, eu destaquei aqui porque é importante
termos atitudes sustentáveis. Então, leia a página e faça o texto. Gente, façam as atividades. Façam as atividades, sintam vontade de estudar. Se tiver dúvidas, vamos tirar as dúvidas, vamos procurar um meio para tirar as dúvidas. O que eu quero é que vocês aprendam. Beijo a todos e até a próxima.